O que é este movimento chamado Movimento DF Movimento? Uma experiência, as experiências que já começou já há alguns anos, e a partir de janeiro, com as chamadas redes sociais, querer fazer um encontro com os candidatos a governador. Os candidatos ao governo do Distrito Federal. A partir daí, nós temos que fazer uma agenda, porque não é compromisso pessoal, nem com o grupo A, nem com o partido A, nem partido C, nem grupo D. E também não pode ser um negócio pequenininho, tem que ser um negócio que dê uma nova expressão no Distrito Federal. Então essas redes sociais começou a discutir com os chamados movimentos organizados, movimentos específicos do Distrito Federal. Mulheres, negros, direitos humanos, juventude, mobilidade urbana, mídia, comunicação, cultura. E esses movimentos construíram essa agenda e evidentemente que ela também não está definida, não é única, não é final, não acabou aqui. Mas eu acho que o que nos move também, um dos motivos, além da gente se encontrar, para a gente conseguir junto pensar em soluções que a gente tem, enfim, os desafios colocados, né, os desafios civilizatórios mesmo, a gente costuma dizer que as cabeças elas só precisam se encontrar, né? Quando as pessoas elas se encontram, elas juntas conseguem encontrar soluções para os desafios que estão colocados. Os desafios eles são enormes. Essa ideia de unidade é o que faz com que quase 40 organizações dos movimentos sociais dos mais diversos estejam junto no dia de hoje. Somos muitas organizações, mas somos um movimento. Então, de um lado é unidade, de outro lado é representatividade. Nós somos muitos movimentos e um só. Ao ler a agenda e analisá-la, vislumbrei nessa agenda uma coerência com a minha consciência. E, portanto, hoje, publicamente, assumo o compromisso de defender a agenda social do DF em Movimentos quando assumir a Câmara Distrital e implementá-la junto com todos vocês. Porque eu acredito totalmente na agenda social do DF e acredito que nós só conseguiremos transformar a realidade se participarmos. Então, a inclusão pela cidadania, eu acho que é o grande mote desse movimento, que abrange diversas áreas, e eu estou totalmente disponível para trabalhar com todos vocês pelo DF, para que tenhamos uma cidade mais justa para todos. E dizer que eu creio muito nos princípios da democracia pura. Imagino que se a gente utilizar um pouco da referência do professor J. Vasconcelos, a gente consegue despertar novamente nas pessoas o interesse pela participação política. E quando eu falo participação política, não estou me referindo apenas a eleições, muito menos a um trabalho partidário. Eu acho que partido é meio, não é fim em si mesmo. A gente utiliza um partido para implementar aquela ideologia que a gente acredita. Estou disposto e estou aberto a fazer uma interlocução direta em cima de cada um dos pontos, porque dizer assim que nós vamos implementar, quer dizer, o candidato aqui, proporcional, que disser que vai implementar tudo o que está dito ali, está iludido, né? Então a ideia nossa é abrir o mandato para aprofundar cada um desses temas e ver de que maneira um deputado federal pode, seja na interlocução, seja com alguma ação direta, apoiar a implementação, a busca daquelas metas. No mandato que eu pretendo exercer na Câmara Distrital, a partir da eleição do próximo dia 5 de outubro, se assim o povo do Distrito Federal achar por bem, eu quero continuar a executar os compromissos dessa agenda, porque são compromissos que já fazem parte da minha história, principalmente junto à população em situação de rua, a inclusão produtiva a partir da qualificação profissional, a garantia da renda para as pessoas que realmente mais precisam, fazendo com que as políticas sociais cada vez mais tenham o seu caráter republicano respeitado. Eu pretendo que na reeleição o mandato possa ser o veículo, a ferramenta de cobrança de tudo isso. Logicamente, alguns pontos gostaria de discutir, mas me comprometo a ter o mandato a serviço do DF Movimento, no sentido de cobrança de todos os pontos que foram colocados nesse documento, que eu achei extremamente interessante.
eu aderi imediatamente a todo o conteúdo, em razão da até minha formação mesmo. Eu tenho um mestrado de especialização em gestão pública, e toda gestão hoje moderna, ela é realizada não só ouvindo os movimentos sociais, mas realizada em conjunto com os movimentos sociais. Eu acho que essa bandeira casa muito bem com o pleito do DF Movimento. Por isso que eu aderi às suas propostas e estou aqui manifestando esse apoio a todo esse conteúdo. Eu participava desses processos de mobilização das redes locais. Então, como as redes locais são espaços importantes para que nós possamos organizar as pautas das cidades, né? E refletir sobre as políticas fundamentais, a política de educação, a política de assistência social e as demandas de direitos humanos da população. Acho que ele é fundamental para fazer uma discussão sobre política pública e, mais do que isso, fazer a integração da política. Nós que lutamos por direitos humanos e direitos sociais, sempre estamos falando sobre a interdependência dos direitos, né? Não dá para a gente só garantir determinado direito e outro direito ficar esquecido. A gente está discutindo a plena realização do sujeito, a plena realização do ser humano. Portanto, assumir essa pauta junto com os movimentos sociais é super importante para a gente construir um DF mais justo, um DF com políticas públicas de qualidade e com políticas para todos e todas no Distrito Federal. Portanto, meu compromisso é integral, porque me comprometer com essa pauta é a continuidade de um trabalho que eu iniciei ainda quando era estudante na luta por liberdade, na luta pela democratização do Brasil. O DF Movimento traz essa noção de rede, eu acho que é fundamental no momento em que a esquerda e a sociedade brasileira, em geral, passa por um momento de recomposição, em que muitas vezes as siglas partidárias dizem pouco. Eu sou partidário, eu entendo a importância dos partidos, mas infelizmente a gente vê que as legendas ficam sobremaneira desconfiguradas, e aí a gente começa a ver novas formas de ascensão política, a gente começa a ver rolezinhos, a gente começa a ver manifestações que passam por fora das organizações tradicionais da esquerda. Então é fundamental a gente repensar também e começar a fundamentar cada vez mais espaços como esse, horizontais, espaços que deixam aquela noção velha de vanguarda, de uma liderança que vai chegar e vai ditar os rumos e todo mundo vai dizer amém lá atrás, começar a organizar uma nova forma, uma forma mais centralizada e que empodere mais, que faça as pessoas se sentir parte, motivadas, e de fato aí a gente vai cada vez mais conseguir transformar a sociedade. Resgatar a fraternidade não só como uma categoria moral, religiosa, mas uma categoria política, que a gente interpreta ela como uma ideia de lógica colaborativa. E é bonito você ver aqui lutadores dos mais diversos campos, que a gente sempre está se encontrando nas lutas de diversos projetos políticos majoritários aqui, mas é importante que todos esses proporcionais aqui tenham uma unidade nesse programa. E como o Rafa e outros colocaram, a gente tem que fazer avançar essa agenda, né? Eu sou militante do movimento social desde pequenininha, né? Aqui em Brasília. A gente esteve na liderança das lutas nos anos 79, 80, 81. Acho que muitos aqui ainda estavam tentando Jesus Cristo lá no céu, né? Mas a gente já estava aí na luta. Eu tive a honra de liderar a luta pela fixação do Paranoá contra os interesses de todas as elites brasilienses. E então aqui tem tudo a ver com esse trabalho que a gente traz aqui. Eu queria dizer que eu tenho um mais profundo compromisso com a carta, que ela já começa da forma como tem que ser traçadas e tecidas as grandes mudanças que são coletivamente. Acho que nós temos que avançar na construção desta condição de sermos sujeitos coletivos, porque somos sujeitos de muita coisa, e precisamos exercer essa condição de sermos sujeitos da nossa vida, do nosso corpo, do nosso desejo, da nossa cidade. E isso é alimento imprescindível para a nossa humanidade. Quero dizer que nós estamos nessa luta porque acreditamos justamente na importância de fortalecer essa caminhada e as bandeiras do movimento social que nós sempre defendemos. Então, tenho compromisso com essa carta e assino a carta. Eu realmente acredito que é com acúmulo coletivo que nós vamos fazer verdadeiras transformações. Sempre estivemos na ponta, na sociedade, nas periferias, e sempre trabalhando com pensamentos diferenciados do que é isso que está aí. Esse sistema que está montado. E nós acreditamos que é com isso, essa força da juventude, da mulher, essa força de
cada movimento aqui representado é que vai fazer a diferença nessa sociedade. Queria dizer que eu tenho muito orgulho de estar assinando essa carta, concordando já desde o seu início e fazendo também parte da sua redação na parte da mobilidade e transporte, onde nós, com a UCB, o Rodas da Paz, o Nossa Brasília, fizemos uma grande oficina e lá esses 3 pontos de mobilidade que tem na Carta dos Movimentos, nós fizemos a redação final. Então, não tenho só orgulho de assinar, como também de ter feito parte de uma parcela de sua redação.